Bom, a gente agora vai ver uns cardinais que são meio diferentes dos outros cardinais que a gente viu até o momento, mas para fazer eles direitinho eu preciso de umas definições, então vamos começar com essas definições e aí a gente chega nos cardinais, tá bom? Então, é, vamos falar o que vai ser uma pré-ordem. Uma pré-ordem é uma coisa que é quase igual à ordem, né? Tipo, tá faltando um dos axiomas, tá faltando aquele axioma que fala que se você é menor ou igual, se A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que A, então eles são iguais. Então, eu vou denotar pelo mesmo símbolo, tá? Então, tipo, mesmo símbolo de ordem, só que eu vou chamar de pré-ordem. E aí ele satisfaz, né, sobre um conjunto X, que o A é menor ou igual que o A, qualquer A que você pega, e vale a transitiva, né, que é se A menor ou igual que B e B menor ou igual que A. Então, opa, desculpa, transitiva, não essa. Essa é justamente a que não vale. B menor que C, então A menor ou igual que C. Certo? Aqui não precisa valer aquela que vai implicar igualdade. Beleza, então isso aqui vai ser é uma definição, só porque tipo, a gente não vai ficar usando esse termo, na verdade, a gente vai usar uma pré-ordem específica, que é uma pré-ordem sobre funções de ômega em ômega. Né? Então a gente vai sempre trabalhar agora com funções aqui, então são funções que saem dos naturais e chegam nos naturais. Eu vou usar essa, aí a gente põe esse símbolozinho aqui, que é o quase menor, vai, digamos, porque daí você já fica um pouco mais acostumado já com as coisas que tem lá, que tipo você já sabe. Então o que, que vai ser? O F, uma F, né, aqui, vai ser quase menor que a G, se a quantidade de pontos em que a F é maior que a G é finita. Então, se a quantidade dos Ks em ômega tal que F de K é maior que G de K, é finita. Certo? Tipo, então a quase coordenada a coordenada, a F está por baixo da G, é a menos de uma quantidade finita de pontos. Tudo bem? Aí, então a gente fala que a F é quase menor. Repara que ela vai satisfazer aquelas dois axiomas que a gente falou antes, mas ela não satisfaz que se F é menor ou igual que G e G é menor ou igual que F, elas vão ser iguais, elas vão ser quase iguais, elas são iguais a menos de uma quantidade finita de pontos. Certo? Tipo, então é só para a gente ter isso aqui. Então a gente vai trabalhar com essa quase ordem aqui sobre famílias de funções. Aí a gente vai pegar alguns tipos de família com certas propriedades aqui. Então, fixo uma F aqui, então tá vendo? Eu vou pegar, estou fixando uma família de funções. Eu vou falar que essa família é ilimitada. Se não existe G pertencente a ômega ômega, tal que F é menor estrela que G para toda F na família. Então, se ela fosse limitada, talvez seja melhor definir na afirmação, é uma família limitada se existe uma G que fica quase por cima de todas. Tá? Então, essa aqui seria a limitada. E você tem uma outra que é parecida, mas não perceba, essa aqui para ordens usuais que vocês conhecem é a mesma definição. Tá? Mas aí tem uma outra que é assim, a gente vai falar que a família é dominante, então vou chamar aqui, deixar ilimitada aqui, e eu vou pôr o dominante aqui. Então, mesma coisa, hein? Estou definindo quando que essa F vai ser dominante. A F vai ser dominante se para qualquer G pertencente a ômega ômega, então qualquer função que você pega, existe uma F na sua família tal que a F fica por cima da G. Então G menor estrela aqui a F. Tá? Então ela é dominante se você sempre consegue alguém da família, qualquer função que você começa, sempre tem alguém da sua família que está por cima dela ou quase por cima. Tá bom? Então, tipo, essas aqui são as duas definições. O dominante, se você estivesse trabalhando com ordem, ela seria o que a gente definiu lá atrás como sendo o cofinal. Tá? Do tipo, então repara que não é exatamente. Em ordens totais, meio que elas vão dar equivalentes, ou tipo, a ilimitada é dominante e vice-versa, mas em ordens parciais já não dá certo, em quase ordem menos ainda. Tá bom? Então a gente tem essas duas definições. Vamos tentar então trabalhar agora com essas aí, ver quais são as relações que elas têm. A primeira relação é toda família dominante. Toda dominante é ilimitada.
Eu acho que esse é bem razoável de se esperar, né, do tipo de que você consiga. Vou só falar como é que seria a demonstração, né, do tipo, como é que você, sei lá, um jeito de fazer isso é, supõe que ela não seja ilimitada. Tá, pega uma família que seja dominante, mas que ela não seja ilimitada. Se ela não é ilimitada, quer dizer que tem uma G que fica por cima de todas as suas funções originais. Aí você define a G mais 1, né, que tipo ponto a ponto ela é 1, somado 1 nessa aqui. Repara que não vai ter alguém da sua família que domina essa. Tudo bem? Ninguém vai conseguir ficar por cima dessa, porque justamente a G era uma que limitava todas as anteriores, então você já tem esse problema. Então toda dominante é ilimitada, tá bom? Isso é um comentário. E um outro comentário é não existe. Esse aqui já dá um pouquinho. Só, se você nunca viu esse argumento, às vezes é melhor perder mais um pouquinho para fazer esse. Ele é simples depois que você faz. Não existe uma família ilimitada enumerável. Ou se você quiser colocar na afirmativa, qualquer família que você pegar enumerável, automaticamente ela é limitada. Você consegue achar um limitante para ela. Tá? Como é que você faz essa aqui? Você pega uma família Fn de funções. Tá? Então a única coisa que eu preciso provar é que se eu pegar uma família assim, eu consigo achar um limitante para ela. Tá? Eu vou definir a minha G da seguinte forma. Ó. Eu pego G de 0, eu falo que ela é a f de 0, não me preocupo com isso. Mas a G de 1, eu vou falar. Opa, aqui é f de 0, 0. Né? A G de 1, eu vou pegar o máximo entre f0 calculado no 1, f0, opa, f1 calculada no 1. Tá? Vamos deixar aqui no lado, ó, fazer mais uma. G de 2 é o máximo entre f0 calculado no 2, f1 calculado no 2 e f2 calculado no 2. Tá? E por aí vai. Então minha G de n ela vai ser, opa, G de n não, n em cima. G de n vai ser o máximo de todas as f's que você pegou antes. Então é fkn para k menor ou igual que n. Tá bom? Então essa aqui é a minha definição geral aqui da minha G. Repara que essa G é uma majorante, ela tá por cima, né? Ela limita todas as Fs que você tinha antes. Por quê? Porque, por exemplo, ó, repara, vamos pegar a F0 comparada com ela. A F0 é menor ou igual que essa, sem estrela. Ponto a ponto ela é menor ou igual, certo? Ó, na primeira coordenada é igualzinha, na segunda pode ser que já fica menor, porque o F0 sempre aparece, tá bom? O F1 eu não sei comparar no zero, mas a partir do 1 ela perde também. A F2 eu não sei comparar no 0 e no 1, mas a partir do 2 ela ganha. Ela perde também e vai e por aí vai. Tudo bem? Então acabei de construir uma G que fica por cima de todas as minhas FNs. Então uma família enumerável não pode ser ilimitada. Tá bom? E eu acho que é claro que se você pegar a família inteira, todas as funções, ela é tanto dominante como ilimitada. Né? Bom, ela é ilimitada, então, portanto, ela é dominante, então, portanto, é ilimitada, mas acho que isso é mais ou menos fácil de ver, certo? Beleza. Então, agora vamos falar o que seriam os cardinais. Tá? Eu posso pegar, já que existem famílias dominantes, eu posso pegar D. Em geral é um D gótico, como eu não vou tentando escrever um D gótico com letra de mão aqui, eu vou pôr um pontinho embaixo para indicar que é gótico, tá bom? A gente chama de D gótico o menor cardinal, então o menor tamanho possível para uma família dominante. Então, menor cardinal possível para uma família dominante. E, analogamente, a gente tem o B, né, que aqui é de dominant e aqui é de bounded. Então, menor para a família ilimitada. Tudo bem? Vamos pegar agora alguns comentários sobre esse negócio.
Se você fizer as contas, não vou fazer aqui com vocês, mas você sabe que aquela família, o ômega ômega, o tamanho disso é o contínuo, que eu vou denotar por C, já que e é um C gótico em geral, eu vou seguir o mesmo padrão, eu vou pôr um pontinho embaixo. Tá bom? Então, na hora que a gente provou que toda a família ilimitada, toda a família dominante é ilimitada, perceba que o que a gente fez, isso em particular mostra que B é menor ou igual que D. Se toda a família dominante é ilimitada, pega a menor possível que seja dominante, em particular ela também é ilimitada. Pode ser que tenha uma outra menor ainda, mas você já conseguiu, então você já tem essa desigualdade aqui. Cuidado que essas coisas são confusas, primeira vez que você vê assim essas desigualdades, tá? Então, quando a gente tem que toda a família dominante é ilimitada, a gente tem essa desigualdade. Tudo bem? Como a gente sabe que essa aqui em particular é uma família dominante, então a gente tem essa desigualdade aqui. Tá certo? E aquele resultado que fala que a gente tem que toda a família enumerável não pode ser ilimitada, ela basicamente fala isso aqui. Certo? Que você não pode ter tamanho Aleph 0 para o B. Tá bom? Então vocês têm esses 4 cardinais com essas relações. E a gente já provou essas 4 relações, tá? De uma maneira até razoavelmente simples. O que é surpreendente aqui é que você poderia perguntar, tudo bem, se vale essas desigualdades do jeito que a gente provou, mas será que esses caras têm que ser igual a esse tem que ser igual a esse, ou eles têm que ser iguais entre si? Será que não dá para provar mais coisa? Né? Do tipo, a gente não dá para decidir se cada um desses menores iguais é um menor estrito ou não? A resposta é mais ou menos, do tipo, porque a questão é a seguinte, se você, os axiomas dos FC, do tipo os axiomas que a gente está supondo até o momento, eles só conseguem provar exatamente o que está escrito agora. Tá? Qualquer afirmação adicional ela é extra FC e é possível. Isso é bem talvez divertido, vai, neste momento. Então lembrando, vai, tipo você tem uma certa lista de axiomas. Essa lista de axiomas ela permite provar certas coisas, mas por um teorema do Gödel fala que tipo, a menos que você tenha uma lista meio estranha, você não consegue provar qualquer coisa. Vai ter afirmações que não estão provadas a partir dessa lista de axiomas. Eu sempre dou aquele exemplo com corpos, né? Do tipo, se você pegar os axiomas de corpo e escreve a fórmula existe x tal que x vezes x é igual a 1 mais 1, isso aqui segue, tá escrito na linguagem de corpos, né? Eu fiz de propósito aqui para não usar nem quadrado, nem o número 2, só peguei símbolos que você usa na linguagem de corpos. Esse negócio, por exemplo, se você pegar nos reais, essa fórmula é verdadeira, se você pegar nos racionais, essa fórmula é falsa. E os dois são corpos, tanto os reais como os racionais. Aí o que acontece? Quando você faz esses dois exemplos, você está mostrando que essa fórmula não pode ser provada a partir dos axiomas de corpos, porque se ela fosse provada a partir dos corpos, ela teria que ser verdade em qualquer corpo, e ela não é verdade nos racionais. Mas a negação dela também não pode ser provada a partir dos axiomas de corpos, porque se a negação fosse provada a partir dos axiomas de corpos, a negação também teria que valer em qualquer modelo, em qualquer corpo que você fixasse, e ela vale nos reais, então, portanto, a negação não vale. Tudo bem? Então, isso é um jeito de você mostrar que essa fórmula não pode ser provada a partir dos axiomas de corpo. Quando você vai para a teoria dos conjuntos, a situação complica um pouquinho por causa dessa questão de fazer os exemplos, porque não tem o conjunto de todos os conjuntos, que nem a gente comentou lá para trás. Mas tem outras técnicas que fazem isso, a gente vai discutir um pouquinho dessas técnicas mais para o final, mas por enquanto acredita. Tem jeitos de mostrar também com umas coisas mais ou menos parecidas, para quem quiser também pode procurar esse tipo de assunto. Daí são as afirmações que a gente fala que são independentes dos FC. Tá bom? Então, essa fórmula aqui, essas desigualdades que a gente colocou aqui, é o máximo que dá para fazer. Por quê? Porque qualquer outra combinação já se foi provado que é independente dos FC. Por exemplo, vamos supor que você suponha a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo simplesmente ela fala que Aleph1 é igual a C. Tá, o contínuo é o primeiro não enumerável. Em outras palavras, vai falar que entre o enumerável e o tamanho dos reais, por exemplo, não existe nenhum conjunto, não existe nenhum tamanho intermediário.
É igualzinho que está escrito aqui, tá? Equivalente. Se você supor essa afirmação foi uma das primeiras a ser mostradas que era independente, tá? Ela foi mostrada a tipo, porque quando você vai mostrar que é independente, você tem que fazer aquele mesmo caminho que a gente fez lá, tipo, você tem que falar um argumento para afirmação, um argumento para negação. Metade desse argumento foi dado pelo Gödel, a outra metade foi dada pelo Cohen, com 30 anos de diferença praticamente entre uma e a outra. Tudo bem? Então são técnicas também bastante bem diferentes uma da outra. Bom, mas aí o que você tem? Se você supor a hipótese do contínuo, ela em particular resolve isso aqui, porque ela simplesmente está falando que esse cara é igual a esse, então portanto esses dois aqui no meio são iguais. Mas você pode ter situações em que o B é menor estrito que o D, que é igual a C, por exemplo, e você pode ter que aqui é menor que o Aleph 1. O Aleph 1 é menor. Você poderia ter que aqui era igual, aqui é estrito e aqui é estrito. Qualquer combinação que você faça é possível. A gente pode discutir um pouquinho dessas coisas mais para frente, mas aqui eu acho que é uma coisa interessante também, porque são dois cardinais que são relativamente simples de se denotar e que tem esse tipo de consequência. Tá bom? Do tipo que você já cai para o lado de fora do que o QXFC consegue provar. Tá certo? É isso por enquanto.